Olá, seja muito bem-vindo, me chamo Elton Bastos e a gente vai dar continuidade aqui ao projeto do meu primeiro podcast, tendo o auxílio da Lei Aldir Blanc da Secult4 de Fortaleza. Eu venho esclarecer para você que antes da gente entrar propriamente dito na edição, como todos os outros professores já falaram, a gente teve a Eugênia que falou sobre produção, organização, de como a gente vai chamar o convidado, como vai organizar o cronograma. A gente teve o Leandro que está falando de roteiro, de como é que você vai criar o seu podcast, os tipos de podcast, e aí eu vou falar sobre a edição. A gente vai ter um momento onde vocês vão ver a tela do computador, mas por enquanto a gente vai conversar antes. Para começar a editar, a gente tem que se preparar para isso. E aí como é que a gente se prepara? A gente vai definir aqui como é que a gente vai começar a fazer esse podcast no sentido de que eu tenho muito recurso, eu tenho médio recurso, eu não tenho recurso algum. É interessante também a gente dizer que a gente não tem recurso algum, mas a gente precisa de um mínimo possível, tá? Quando eu falo de não ter recurso algum, eu falo de usar o que eu tenho. E aí o que normalmente eu tenho? Eu vou ter um celular. Eu acredito que a maioria das pessoas tem um celular. Lógico que tem situações que as pessoas não têm celular, mas a gente está falando isso com o mínimo possível de recurso, que é o que eu tenho. Todo celular, ele tem um aplicativo, mesmo que ele não tenha, a gente pode baixar nas lojas de cada um dos celulares, tipo, se você tem iPhone, você baixa na Apple Store, se você tem Android, você baixa na Google Play, certo? Então, no momento que você tem o gravador de voz, você pode começar a gerar esse áudio. Aí você vai dizer, mas o meu celular é Android, ele não tem tanta qualidade como teria um iPhone, ele não tem tanta qualidade como teria um outro celular Android top de linha. Não importa. Como a gente vai fazer com pouco recurso, o importante é algumas questõezinhas para a gente se organizar e ter esse áudio de qualidade. Vamos lá. Se a gente tem pouco recurso, a gente tem que também ter algumas artimanhas, beleza? Se a gente não tem um celular que grava muito bem, o que a gente faz? A gente procura um lugar que é mais silencioso para poder gravar. Todo mundo fala, vai gravar no banheiro. Não grava no banheiro. É um dos erros que você comete quando você vai gerar um arquivo de áudio. O banheiro, ele tem muita reverberação. O que é a reverberação? Você está num lugar onde as paredes são duras, porque a parede é de alvenaria, né? Quando você fala, a sua voz, ela segue uma onda pelo ar, ela bate na parede e volta. E aí, quando ela voltar, ela vai entrar no microfone a mesma fala que você falou. Vocês lembram daquele memezinho do sanduíche, ishi, que a mulher ficava repetindo? É mais ou menos isso. Você vai falar, alô, aí alô, 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 e você. Se a gente tem um celular que não tem tanta qualidade de captação, a gente vai melhorar esse ambiente onde a gente vai captar, beleza? Então a gente vai pro nosso quarto. Tem uma ideia que as pessoas querem que você grave dentro de um guarda-roupa. Por que dentro de um guarda-roupa? Você vai dizer, você acabou de dizer que no banheiro não dá e no guarda-roupa dá? Por que no guarda-roupa dá? Porque tem as roupas. E aí são superfícies moles. Então quando o som bater, ele vai parar lá. Ele não vai ter a reverberação, entendeu? Mas esquece isso por enquanto. Então isso é uma ideia bem mirabolante. Se der certo, ok. Eu não proíbo nenhuma das atividades. Faz o que der certo pra você gravar. Então vamos lá. Se você tem um celular com recurso de captação um pouco fraquinho, você vai para um lugar que ele é mais controlado de barulho. Você vai pro seu quarto, você tenta ficar num canto isolado, você pede às pessoas da casa para não falar. E um toque que eu dou. Você pega seu celular. Quando você posiciona o seu celular na orelha, você percebe que o lugar da fala é essa parte de baixo, ok? Essa parte de baixo, você vai pegar e colocar uma meia. Você coloca uma meiazinha aqui, porque aí vai impedir todos aqueles puffs que normalmente você ouve no áudio, que fica quando alguém fala muito perto do microfone. Isso já é 30% da qualidade do seu áudio. Se eu evito os puffs, você já tem um áudio bom. E a gente ainda tá falando de recursos baixos, certo? Então colocou essa meia, foi para um cantinho que tá mais controlado de som, vamos lá para gravar. Então seguindo, a gente vai passar agora para um recurso médio. Aí o que é esse recurso médio? Aí a gente já vai esquecer um pouco o celular. Então a gente já vai para onde? A gente já vai para os microfones. E aí o que eu te aconselho a comprar? Se você tem pouco recurso, e aí gira esse pouco recurso de 100 a 300 reais, cara, vai investir um pouquinho para o meu podcast ficar com mais qualidade. Eu te aconselho a comprar um headset. Você já viu aqueles games, aquela galera que joga videogame no computador? Eles têm uns fones e aí ele tem um headset. Vantagem desse recurso, você já vai mapear a sua voz em tempo real. Enquanto você grava, você já se escuta. Então você já vai estar sabendo se o áudio tá bom ou não. No celular, que eu falei do recurso anterior, você vai primeiro gravar e depois você vai ouvir se teve algum erro, algum pipocado, algum cachorro latindo no vizinho. Então esse aqui você já vai mapear e já vai perceber se tem algum áudio bom ou não. Eu aconselho a vocês um headset da Microsoft. Ele é um headset baratinho, ele gira entre 170 a 200 reais, já que ele está nesse recurso de 100 a 300 reais, como eu falei, que é um recurso médio. Ele é conexão USB, ou seja, você não precisa daquele plugzinho de fone, então você conectou numa USB, você já vai ter o controle dele, automaticamente o computador já reconhece, então fica muito bom. Não vai poder ligar no celular, mas vai poder conectar num computador que vai ficar mais tranquilo, beleza? Tem
vários outros headsets, vocês conseguem até comprar headsets mais baratos. Esse é um que tem uma qualidade muito boa e é o que eu aconselho, é o que muita gente começa a fazer podcast com esses microfones, tá? Tem também os microfones de baixo custo. Quais são esses microfones? Existem alguns microfones que a gente compra em loja chinesa, tem microfones que giram entre 100 e 200 reais. Gosto muito de aconselhar um microfone chamado B800, que ele é tipo um condensadorzinho, ele vai ter um braço parecido com esse. Já é um microfonezinho de qualidade. Você não vai ter o retorno logo, mas você pode botar um fone de ouvido no seu computador e ter esse retorno. É interessante que esse microfone, como eu falei de médio recurso, precisa ser conectado num computador, beleza? Você vai precisar de um software, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, e aí pra você gravar e ter uma qualidade muito boa. BM800 é uma boa escolha pra você começar nesse médio recurso aí, tá bom? Uma outra dica pro médio recurso, que poderia estar no baixo recurso, porque ele é o fone do celular. Por que ele vai estar no médio? Porque você já vai usar no seu computador. Quando você usa ele no seu computador, você vai usar um software. Esse software vai melhorar bastante a qualidade de captura do seu áudio, entendeu? Diferente da captura do celular. Então ele está no médio recurso, porque você vai precisar do seu computador. Então supõe-se que você já tem um computador para ligar e fazer essa captura, beleza? Então o fonezinho de celular, que tem um microfone, ele é um ótimo recurso para você gravar esse seu podcast. Vantagem também dele, quando você for fazer uma gravação remota, que é quando você não está com o convidado do lado, e isso a professora Eugênia deve ter falado para vocês, que é interessante você combinar com a pessoa antes, se organizar, esse fonezinho até com o headset também. O headset é um tipo desse fone, só que com mais qualidade, vai ajudar bastante nessa captura remota para gerar o podcast de vocês, para gerar o áudio do podcast de vocês. Então, vamos falar agora de um recurso mais alto, né? Então já vamos imaginar aí que você quer fazer uma mega produção hollywoodiana, tô brincando, mas você quer investir um pouco mais, dar mais qualidade aos podcasts que você quer fazer, então a gente já tem um recurso que é um pouco mais alto. E aí a gente vai girar entre 100 a R$1.000. Então a gente tem um recurso de 100 a R$1.000, beleza? Aí vamos imaginar que o céu não tem limites, né? A gente pode ir a mais do que esses R$1.000, mas vamos colocar aqui nos R$1.000. O que a gente pode comprar com isso? A gente já pode comprar uma interface de áudio. O que é essa interface? A interface nada mais é do que uma placa de áudio que também teria dentro do seu computador, só que ela é mais robusta, ela tem mais qualidade, ela tem pré-amplificadores, entendeu? Então, gente, essas interfaces de áudio, elas têm uma qualidade melhor de captura. Ela é conectada via USB no seu computador, e aí lembra daquele microfonezinho do BM800? Ele também funciona com elas. E ele vai funcionar melhor, porque ele precisa de uma coisinha chamada Phantom Power, que é tipo uma alimentação. A qualidade vai ficar assim um brilho, uma qualidade maravilhosa de estúdio, entendeu? Lembrando que independente da situação que eu te coloquei agora, que seja ela de baixo custo, de médio custo ou de alto custo, é interessante que tu sempre se previna o local que você vai gravar. Deixa o local em silêncio, vai para dentro do teu quarto, organiza um cantinho, pede para as pessoas ficarem em silêncio dentro da casa, para que seja a gravação bem melhor. Independente do equipamento, é importante que você tenha um controle desse barulho ao redor, certo? Lógico que tem menos recursos, você vai precisar de um controle maior, beleza? Então é isso. No recurso maior, a gente tem essa interface de áudio e o microfone BM800. Vocês também podem comprar outros microfones condensadores que são de mais qualidade. Você vai comprar um anti-puff, você vai ter um softwarezinho melhor, se você quiser investir num software. Tudo que a gente vai fazer antes é essas definições. A gente vai dizer, eu tenho pouco recurso, só tenho um celular. A gente vai gravar com o celular. O importante é você não deixar de gravar o podcast, entendeu? Porque existe uma pesquisa da Associação Brasileira de Podcast, a ABPOD, que ela diz que as principais questões são o conteúdo do seu podcast. Então, mesmo que você não tenha tanta qualidade, mas o conteúdo do seu podcast traz a atenção das pessoas, as pessoas vão ficar. Em segundo lugar, vem a qualidade. Então, o pessoal quer uma qualidade de som melhor. Já imaginou aquele sonzinho de WhatsApp que parece uma lata? Não é legal, né? Se você consegue investir, dar uma qualidadezinha melhor, fica a critério de vocês. Continuando, mesmo eu tendo esses recursos, mesmo eu tendo baixo recurso, médio recurso, áudio recurso, é importante organização na gravação do seu podcast, certo? Quando a gente vai gravar um podcast, e a professora Eugênia já falou isso, Elton, meu convidado é um livro. A gente vai ter quantos áudios? Somente o meu falando do livro. Então eu já tenho um controle maior desse áudio. Se eu vou trazer um convidado, Elton, o convidado não pode vir até mim, ele vai mandar um áudio de WhatsApp. Então a gente já vai perceber que o áudio de WhatsApp tem uma qualidade menor do que o áudio capturado por você, mesmo sendo no baixo recurso. E aí a gente precisa nivelar essas qualidades. Existe um software chamado Format Factory, ele é um software gratuito, já é muito bom para nós, né? Que ele transforma qualquer tipo de arquivo em outro. Por exemplo, se eu tenho um arquivo em MP3, eu vou conseguir transformar em Wave, isso eu vou falar depois, o que são esses formatos de compressão dos áudios. E aí eu consigo pegar esse áudio do WhatsApp, que ele vai estar num formatozinho específico do WhatsApp, que ele vai estar com uma qualidade mais baixa, e converter ele para um áudio que tem uma qualidade um pouco melhor. E aí isso vai ficar muito mais explicado
editado quando vocês verem a tela do meu computador, mas antes eu preciso falar. Então eu vou começar a nomear todos esses arquivos e organizá-los em pastas. Então eu tenho arquivos recebidos, eu vou criar essa pasta no meu computador de arquivos recebidos, e aí eu vou colocar uma outra pasta chamada arquivos editados, ou seja, eu fiz essa edição prévia, eu peguei os áudios que eu recebi dos meus convidados pelo WhatsApp, converti todos no Format Factory, formato de áudio que é compatível com o meu projeto, e aí eu começo a editar eles. Por que é interessante fazer esse trabalho prévio? Porque quando você joga na timeline, a timeline é o espaço onde você vai colocar no software propriamente dito, onde você vai cortar, colocar vinhetas, efeitos sonoros, os áudios vão estar diferentes, qualidades diferentes. Aí, eu posso editar no software? Pode, mas se você faz uma edição prévia, você facilita muito o seu trabalho. Você deixa só a parte de cortar para dentro do software, você não precisa estar equalizando, porque isso tudo você vai fazer no Format Factory, beleza? Então a gente vai ter essa parte, áudio recebido e áudios editados, pra gente começar a iniciar esse trabalho. Todos esses áudios nessas pastinhas, aí a gente também vai começar a organizar uma outra coisa. É interessante que a gente tenha em mente como que a gente vai fazer esse podcast, se ele é brincalhão, se ele é mais sério, porque aí a gente vai começar a pensar quais são as trilhas sonoras que nós vamos usar. E aí nós vamos bater num ponto muito sério, que é sobre direitos autorais. Vamos lá, meu povo, nem tudo na vida são flores. Gostaria muito que todo mundo fosse músico, pudesse realmente fazer sua própria trilha sonora, que seria algo pessoal, mas a gente não tem sempre um músico na família, um artista na família, não é? Mas calma, dá pra se resolver isso. Existem alguns sites que disponibilizam trilhas sonoras gratuitas, mas pera lá, vamos com calma. Quando você faz um podcast pessoal, ele te permite usar essas trilhas sonoras, certo? Que tem uma licença chamada Creative Commons. Essa licença permite você usar essa trilha sonora dentro da sua produção. Então procura na internet essas músicas, essas trilhas sonoras e os efeitos sonoros com essa licença Creative Commons, certo? No YouTube existe uma biblioteca de música que você pode usar e lá ele vai dizer como que você pode usar essa música. Existem algumas que você tem que botar o crédito, então quando você fizer a descrição do seu podcast, você coloca lá música, tal pessoa que vai estar a discriminação lá. Eu aconselho sempre que você acredite, certo? Os podcasts que eu produzo, eu já tenho um equipamento um pouco melhor, então eu já estou no recurso um pouco mais alto. Eu tenho um software que me permite criar pequenas melodias para poder colocar dentro do meu podcast. Então, não são melodias de terceiros, são efeitozinhos básicos e tal. Eu consigo gravar alguns efeitos para colocar dentro dessas produções. Então, eu evito ao máximo de usar música de terceiros. Mas se você não consegue, vai lá nesses sites e procura essas licenças, beleza? O importante é só sempre dar crédito a quem produziu algo de qualidade e disponibilizou para você. Continuando sobre direitos autorais, existem alguns softwares de edições gratuitos na internet, que é o Audacity. Existe o Reaper, que ele é gratuito até um certo momento, mas mesmo quando acaba o momento de 30 dias, você pode continuar, ele só vai diminuir alguns recursos. Eles são softwares maravilhosos, que eles conseguem editar muita coisa. Hoje eu já uso um software pago, certo? E os softwares pagos são um pouquinho mais caros, mas existe também os softwares da Adobe. A Adobe hoje disponibiliza você pagar uma mensalidade para ter alguns softwares. Então existem mensalidades que você pode optar só pelos programas de design, tem um pacote completo. Então você procura na internet, se você quer investir mais um pouquinho, eu aconselho também os softwares pagos, porque eles têm uma qualidade muito melhor, alguns recursos melhores. Mas eu não vou deixar de fazer meu podcast porque eu estou usando um software gratuito. Gente, depois de tudo que eu falei, a gente vai realmente botar a mão na massa, beleza? A gente vai no próximo vídeo, tá com a tela do computador aberta, eu vou dizendo onde é que você vai clicar, a gente vai entender o que é fade, o que é fade in, fade out, a gente vai entender o que é baixar um volume, a gente vai entender o que é equalizar um som, a gente vai aprender a fazer uma vinhetinha básica, mas vai ser legal a gente aprender. Então é isso, fica ligado no próximo vídeo, vai ser com o professor Jorge. Ele vai te ensinar como que depois de tu passar comigo, de editar o teu podcast, finalizar e gerar um MP3, como é que tu vai colocar esse MP3 na podosfera, na internet, para as pessoas te escutarem.